Hoje eu quero pensar com os irmãos sobre Deus, o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. E eu quero ler na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, quero ler apenas 2 versos nesta carta, os versos 4 e 5. Assim nos diz esse texto da Sagrada Escritura. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A pergunta que temos buscado resposta para ela nesses últimos domingos tem sido a pergunta: quem é Deus? Quem é Deus? E a cada mensagem nós temos procurado conhecer um pouco mais sobre quem é Deus. Num primeiro momento, nós olhamos para Deus como o Criador e vimos que antes de todas as coisas existirem, Deus já existia. Deus já era quem Ele é. E a partir disso, nós olhamos para a palavra de Deus e então podemos perceber que as coisas não surgiram por acaso. Deus criou tudo. Num segundo momento, nós aprendemos que, além de Criador, Deus é o Pai perfeito. Isso significa que, embora Ele seja o Deus Criador, Ele não é um Deus distante. Olhando para Deus como Pai e um Pai perfeito, nós aprendemos que Deus deseja se relacionar com os seus filhos. Deus ama as criaturas que Ele criou. E também podemos perceber que Deus cuida dos seus filhos e permanece presente na vida daqueles que confiam nele. No último domingo nós olhamos para Deus como sendo o Deus Todo-Poderoso. E então nós compreendemos que nada é difícil demais para Deus. Não há força maior, não há poder superior e não existe situação alguma que esteja além da capacidade de Deus. Hoje nós chegamos a mais uma resposta a respeito de quem é Deus. E essa resposta, ela surge a partir da seguinte questão: se Deus criou todas as coisas, se Ele é o Pai perfeito, e se Ele possui todo o poder, o que isso significa para a história que nós estamos vivendo? Como Deus se relaciona com a história? E então nós chegamos a essa resposta de que Deus é o Senhor da história. Deus, Ele governa a história. A história compreende o tempo de existência deste mundo. A Bíblia não apresenta um Deus que simplesmente criou o mundo e depois o abandonou. Deus não colocou a história em movimento e depois ficou distante, observando apenas. Não, Ele continua presente. Ele continua agindo, Ele continua conduzindo. E talvez não exista uma demonstração maior dessa verdade que não seja os relatos acerca da vinda de Jesus ao mundo. E esse texto que lemos em Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5, nos aponta exatamente o momento na história em que Deus enviou Jesus, o seu Filho, a este mundo. Paulo diz nesse versículo que lemos, no verso 4,
Vindo, porém, a plenitude dos tempos, ou seja, Paulo está dizendo, no tempo que Deus entendeu e definiu como sendo o tempo oportuno, conveniente, o tempo certo, na hora certa, Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo. Jesus não veio nem um dia antes e nem um dia depois do tempo que Deus quis que ele viesse. Deus conduziu a história para aquele momento. Daqui a poucos dias nós estaremos comemorando mais uma vez o Natal. O nascimento de Jesus. Um fato, um feito histórico de 2000 anos atrás. E este evento, este acontecimento, que foi capaz de dividir a história em antes de Cristo e depois de Cristo, ele ocorreu exatamente como um marco e uma prova cabal, de que Deus é o Senhor da história. O relato sobre o nascimento de Jesus, conforme consta nos evangelhos, principalmente Mateus e Lucas, que foram os dois evangelistas que narraram acerca do nascimento de Jesus. Esses dois relatos, eles podem dar a impressão, em um primeiro momento, que muitas coisas estavam simplesmente acontecendo. Eu creio que a maioria de nós conhece essa história acerca do nascimento de Jesus. Nós encontramos nos evangelhos um imperador dando uma ordem, encontramos um casal viajando, vemos uma família em circunstâncias inesperadas, nós vemos uma mulher idosa vivendo um milagre. Mas, meus irmãos, por trás de cada acontecimento havia uma mão invisível conduzindo tudo. Uma mão invisível conduzindo tudo. E dessa forma, a vinda de Jesus ao mundo revela algumas verdades sobre o modo como Deus é indiscutivelmente o Senhor da história. E em primeiro lugar, eu gostaria de observar com os irmãos que Deus conduz a história universal. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 1, nós encontramos o seguinte relato: naqueles dias, nos dias em que Maria estava para dar à luz ao Filho de Deus, publicou-se um decreto da parte de César Augusto. O que está acontecendo aqui em Lucas 2? César era o imperador de Roma. Roma era o grande império do momento. E Deus usou esse decreto de César Augusto para que pudesse, de alguma forma, dar condições de cumprir a sua promessa de enviar o seu filho ao mundo. Deus usou um acontecimento político para cumprir um propósito espiritual. César Augusto era imperador de Roma. Ele governava o maior e mais poderoso império daquele tempo. Humanamente falando, ele tinha poder. César dava ordens, ele estabelecia decretos, ele movimentava pessoas. E em um determinado momento, César decidiu realizar um recenseamento. César queria saber quantas pessoas tinha no seu império. O objetivo, o interesse de César nessa contagem da população é porque ele queria saber com o quanto ele podia contar na arrecadação de impostos. E então Augusto César determinou que todos deveriam procurar a sua cidade natal para que se alistassem
ou seja, fizesse uma prova de vida, tipo essa feita hoje pelo INSS, a fim de que então, depois de todo um processo, fizesse um levantamento, os seus secretários, de quantas famílias, quantas pessoas havia sob o seu governo. E todos deveriam voltar às suas cidades de origem para se alistar. José e Maria estavam nesse tempo morando em Nazaré, mas eles não eram de Nazaré, eles eram de Belém, e agora eles têm que fazer essa viagem até Belém. E meus irmãos, havia uma profecia bíblica lá de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, de que o Filho de Deus, o Messias prometido, haveria de nascer em Belém. Veja que Deus está usando aquilo que parecia ser uma ordem humana, mas por detrás havia um governo de Deus. Um governo de Deus. Um imperador romano decretou, mas o imperador dos imperadores foi quem determinou. Porque Deus é o Senhor da história e Ele tem o controle sobre todos os governos terrenos. E Jesus nasceu no lugar prometido, anunciado por Deus. César pensava que estava conduzindo o império. Ele tinha propósitos e interesses políticos e econômicos, mas Deus estava conduzindo César por um propósito espiritual. César não sabia, Roma não sabia, mas o céu sabia. E Deus usa até mesmo decisões e questões políticas para cumprir aquilo que Ele planejou ou prometeu. Porque Deus é Senhor sobre a história das nações. Essa verdade, meus irmãos, ela é extremamente importante. É importante porque muitas vezes nós olhamos o mundo e pensamos que tudo está fora de controle. Nós vemos guerras, nós vemos crises, nós vemos mudanças políticas, nós vemos governos que entram e governos que saem, nós vemos nações e nações, nós vemos líderes que surgem e líderes que desaparecem no cenário político. Mas a Bíblia nos mostra que acima dos governos humanos existe um governo maior. É o governo de Deus. O governo de Deus. Provérbios 21, versículo 1 nos diz que como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Deixe-me te dizer uma coisa. Isso talvez para nós não seja fácil de compreender, mas até mesmo o coração daqueles que nos governam, Deus às vezes o inclina para até mesmo o mal ou para a dureza. E talvez a maior evidência bíblica disso seja o faraó no Egito. Os irmãos conhecem a história. O mesmo Deus que ouviu o clamor do seu povo que estava sendo escravizado no Egito e levantou o Moisés para que pudesse liderar aquela saída, o êxodo, a libertação. A Bíblia nos diz que esse mesmo Deus foi quem endurecia o coração do faraó. Muitas das vezes nós não temos condições de entender a respeito desse governo de Deus maior sobre os governos humanos. E aí quando a gente não entende, a gente confia. Ou a gente então deve confiar. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui em Provérbios 21, versículo 1, que
cada autoridade que se assenta em um trono na terra só faz ou não faz alguma coisa debaixo da autoridade daquele que está assentado num alto e sublime trono, o Senhor da história. Esse é o nosso Deus. É o Deus que mantém todas as coisas num curso para cumprir os seus planos. Os reis, muitas das vezes os governos, os presidentes, eles parecem poderosos, eles parecem definitivos. Aliás, alguns deles acredito que chegam a pensar que nunca vão morrer. Os impérios parecem invencíveis, mas todos eles passam. Todos eles passam. Somente Deus permanece. Somente Deus. Talvez você esteja olhando para o mundo hoje com medo. Talvez você esteja preocupado com aquilo que está acontecendo no mundo todo, ou no país que moramos, ou na cidade onde nós residimos. Talvez esteja ansioso, aflito com tudo que vem acontecendo. Quem não fica preocupado quando a gente recebe uma notícia de que a maior empresa do país de venda de eletrodomésticos declarou falência e está fechando quase 300 lojas. Numa primeira remessa, demite-se quase 3.000 pessoas. Quem não fica assim, de certa forma, um pouco apreensivo, quando vê a economia, quando vê a instabilidade das coisas políticas aonde nós vivemos? Talvez a gente pergunte em algum momento para onde tudo isso está caminhando. A resposta da fé é: Deus continua sendo o Senhor da história. A história não está nas mãos de César, não está nas mãos dos presidentes, não está nas mãos dos juízes das Supremas Cortes. A história não está nas mãos dos poderosos, a história está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Uma primeira grande verdade, então, que a vinda de Jesus ao mundo nos ensina com o seu relato histórico dos evangelhos, é isso. Deus, sim, Ele conduz a história universal. Mas veja comigo também que Deus dirige a história pessoal. Deus dirige a história pessoal. A vinda de Jesus ao mundo teve a participação imediata de algumas pessoas. E eu queria mencionar apenas 4 delas, e até 5. Mas as 2 primeiras, eu me refiro então a Isabel e Zacarias. Quem era Isabel e Zacarias? Qual era o parentesco de Isabel com Maria? Quem lembra? Prima. Era prima. Uma prima mais idosa. Uma prima que já tinha uma certa idade e ela tinha filhos, sim ou não? Até então, não. O Zacarias era alguém que servia a Deus no templo, então era uma família, um casal bem temente a Deus, mas eles tinham essa situação que os deixava bastante entristecidos. Não tinham filhos, já tinham uma certa idade, mas a Bíblia nos diz que um dia Zacarias recebeu a notícia de que a sua esposa ficaria grávida. E ele falou: não é possível? Ela até agora é estéril, eu já sou velho, ela já passou da idade de poder gerar filhos. Mas Deus realizou aquele milagre. E este casal, então, de repente tem essa boa notícia de que Isabel está grávida. Mas o que Isabel tem a ver com a vinda de Jesus ao mundo? Quem lembra quem foi o filho de Isabel e Zacarias? O João o Batista. João era o Batista, membro da igreja batista. Não, isso é coisa da minha cabeça. Mas João,
quem foi João? João foi 6 meses mais velho do que Jesus. E havia uma profecia também do Antigo Testamento de que antes de Jesus iniciar o seu ministério, haveria um chamado precursor. Depois de 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento, Deus levantaria um profeta, e esse profeta seria alguém que apontaria a chegada do Filho de Deus ao mundo. E esse profeta foi então o João Batista, filho de Isabel e Zacarias. E Deus dirige não apenas a história universal, mas Deus dirige também a história pessoal. E essas duas pessoas, Isabel e Zacarias, foram pessoas que Deus, em sua soberania, definiu que elas seriam os pais do João Batista. Aquele que haveria de anunciar ao mundo: olha, o Filho de Deus chegou. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isabel e Zacarias eram tementes a Deus, eram crentes, uma família que servia a Deus, mas uma família que vivia, de certa forma, atribulada por não conseguir gerar filhos. Uma família que tinha lágrimas derramadas por muitos e muitos anos. Eles eram um casal piedoso, amavam a Deus, serviam a Deus, mas viviam a tristeza de não ter filhos. Humanamente falando, parecia que a história daquele casal havia chegado ao fim. Talvez eles tenham orado durante anos, talvez tenham esperado muito tempo, talvez tenham perguntado a Deus por que aquela oração não havia sido respondida. Porque Isabel e Zacarias eram gente como a gente, pessoas que choram, pessoas que sentem dor, pessoas que tinham também orações que às vezes pareciam não ter resposta. Mas aquilo que parecia um atraso para eles, não era atraso para Deus. No tempo determinado, Deus entrou naquela história. E então Isabel ficou grávida de Zacarias, e João então foi uma resposta à oração do casal, mas mais do que isso, João foi aquele que veio para anunciar ao mundo: o Filho de Deus chegou. João foi aquele que batizou o Senhor Jesus. Então aquilo que era um sonho daquele casal, Isabel e Zacarias, na verdade, para Deus foi muito mais que um sonho, foi o cumprimento de uma promessa. Isso porque Deus é o Senhor de uma história pessoal, da minha história pessoal, da sua história pessoal. A história de cada pessoa, ela passa pelo senhorio de Deus. Desde que alguém nasce, desde que essa pessoa vai crescendo, Deus tem uma história para a vida de cada pessoa. Deus tem planos para a vida de cada pessoa. O João Batista mesmo, quando foi apresentado no templo, as pessoas ficaram bem assim, impactadas. Primeiro porque o Zacarias, os irmãos conhecem a história, estava mudo desde quando recebeu a notícia da gravidez. E ele então anunciou o nome João escrevendo numa tábua. E aí, naquele momento que ele começou a falar, ou seja, ele passou um período mudo. Essa é uma história que não precisamos nem de entrar em detalhes, mas as pessoas ficaram bem surpresas, dizendo: por que o menino chama João Batista? Porque naquele tempo, ou melhor, João, né? O Batista veio depois. Porque naquele tempo era comum repetir algum nome de algum parente, e não havia nenhum João na família. E as pessoas ficaram bem intrigadas acerca daquele menino. O que havia de especial naquele menino? Por que ele receberia um nome assim? Por que o seu pai ficou mudo desde que soube que a sua esposa estava então grávida? E diante dessas coisas intrigantes, as pessoas se perguntavam assim: o que virá a ser esse menino? Essa é uma pergunta bem interessante acerca
de alguém que acabou de nascer. O que virá a ser essa pessoa? Porque nos planos de Deus, conforme o Salmo 139, toda pessoa que nasce nesse mundo, Deus tem uma história para essa pessoa. E nós precisamos conhecer e descobrir essa história e vivermos a história de Deus. Zacarias e Isabel e também o João Batista foram pessoas que o Senhor da história conduziu a vida delas para que os planos de Deus se realizassem. Mas eu queria olhar também para o José e para Maria. Deus dirige caminhos que não entendemos. Nós sabemos que eles ainda não tinham efetivamente se casado. Eles estavam noivos. E agora Maria aparece grávida do Espírito Santo. Ela está meio com medo, não sabe o que fazer, é uma jovem ainda. Ela tem a notícia que a sua prima Isabel está grávida e ela então decide visitar a sua prima, porque ela imagina que a sua prima pode lhe dar alguns conselhos e lhe ajudar naquele período em que ela está iniciando uma gravidez e a sua prima já está no 6º mês. E aí Maria vai até a casa de Isabel e faz uma visita à sua prima, e lá os irmãos sabem, né, como foi a coisa. Lá o João já estava lá no ventre de Isabel, dando chute, pontapé, né? Ele era, acho que, antes de nascer, não era muito batista, ele era mais pentecostal do que batista. Já estava saltando lá no ventre da mãe, e aí, enfim, ali estava o encontro de Maria com Isabel. E veja Deus conduzindo todas as coisas na vida dessas pessoas. O mesmo Deus que estava conduzindo o decreto do César Augusto, Ele está conduzindo a vida de Isabel, de Zacarias e também agora a vida de Maria. Porque esse é o nosso Deus. É o Deus que se importa com gente, que se importa com cada pessoa, embora haja hoje mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, mas cada pessoa é alvo da atenção de Deus. E Deus se importa com a história de cada pessoa. Os irmãos conhecem a história e sabem que o José ficou bastante assustado. E ele queria inclusive fugir. Mas o anjo lhe apareceu e disse: não, José, você não vai fugir. Porque o que está acontecendo é algo extraordinário. Você e Maria foram escolhidos por Deus para uma missão especial. E José, então, embora não entendesse tudo, mas ele decidiu confiar no Deus que de tudo entende. E José obedeceu, não fugiu, ele assumiu então Maria, e ele foi quem preparou o Filho de Deus na sua infância para ser um homem adulto. Ah, meus irmãos, isso nos ensina algo muito precioso. Deus não trabalha somente na história das nações e dos governos, Ele trabalha também na história das pessoas. Talvez você esteja vivendo hoje uma história que você não entende. Talvez algumas coisas tenham acontecido de maneira diferente do que você planejou. Talvez você esteja fazendo perguntas que ainda não têm respostas. Mas não se desespere. Talvez você esteja hoje perguntando: por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu isso? Por que a minha vida tomou esse caminho? Por que ainda não aconteceu isso ou aquilo? A história de José nos lembra que quando não entendemos o caminho, nós ainda podemos confiar naquele que conhece o caminho. A história de Maria nos ensina que obedecer a Deus é mais importante do que compreender todos os detalhes. Você pode não entender o capítulo que está vivendo hoje, mas Deus conhece o livro inteiro. O autor da história sabe muito bem como tudo vai terminar. Então, se o capítulo de hoje ele está para nós confuso, para Deus não está. Porque Deus está conduzindo a história pessoal de cada um de nós.
Deus está conduzindo a história pessoal de cada um de nós. Mas observe comigo ainda, por último, que Deus prepara a história, e quando eu falo de história, eu falo no decorrer dos anos. Deus prepara a história para um propósito especial. Por que Deus estava conduzindo César Augusto? Por que Deus estava trabalhando na vida de Isabel? Por que João Batista nasceu? Por que Maria foi escolhida? Por que José foi direcionado? A resposta, meus irmãos, é simplesmente por causa de Jesus. Tudo o que aconteceu naquele ano histórico não foi por causa de César Augusto. César não era o centro, Isabel não era o centro, Zacarias não era o centro, José não era o centro, Maria não era o centro. O centro era Jesus. Jesus. Tudo que aconteceu é por causa de Jesus. Tudo que continua acontecendo é por causa de Jesus. E tudo que ainda acontecerá é por causa de quem? De Jesus. Porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. É Ele. João declarou no capítulo 1, versículo 14 do Evangelho, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus entrou na nossa história para mudar a nossa história. Jesus veio ao mundo porque havia um problema que nenhum ser humano poderia resolver, e esse problema era o pecado. O pecado afastou a humanidade de Deus, e por isso Jesus veio. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele nasceu para morrer, e Ele morreu para ressuscitar, e Ele ressuscitou para nos salvar. E a grande pergunta não é apenas Jesus é o centro da história. A grande pergunta é: Jesus é o centro da minha história? Porque, meus irmãos, é possível alguém reconhecer Jesus como o centro da Bíblia, é possível alguém acreditar que Jesus seja o centro da história e ainda assim tentar viver uma vida em que nós mesmos ocupamos o centro. Mas Deus está nos chamando a colocar Jesus no lugar que lhe pertence. E qual é o lugar que Jesus deve ocupar? O centro, o trono do nosso viver, o trono da nossa vida. Há uma canção do Arautos do Rei que diz que no trono do nosso viver só há lugar para quantos? Para um, só um. E esse um precisa ser Jesus. Porque Ele próprio é o Senhor da história. Deus está nos chamando a colocar Jesus no lugar que lhe pertence, no centro da nossa vida, no centro das nossas escolhas, no centro dos nossos planos, no centro das nossas decisões, no centro da nossa família, no centro da nossa história. No centro da nossa história. Jesus no centro da nossa existência, ao ponto de a nossa vida ter um antes de Cristo e um depois de Cristo. Um antes de Cristo, nós ainda não tínhamos Cristo, mas depois de Cristo, nós temos Ele em nosso coração, e porque nós temos Ele em nós somos então uma nova criatura, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é.
Eu quero concluir com os irmãos nesta noite, voltando àquela pergunta geral nossa, desde o primeiro domingo: quem é Deus? Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Pai perfeito. Deus é o Todo-Poderoso. E hoje aprendemos que Deus é o Senhor da história. E diante dessa verdade de que Deus é o Senhor da história, o que a gente precisa então considerar antes de voltar para nossa casa hoje? Eu gostaria de deixar com os irmãos algumas diretrizes para a nossa vida. E a primeira delas é: não tenha medo do cenário do mundo. Não tenha medo do cenário do mundo. Meus irmãos, esse mundo pode virar de ponta cabeça. É claro que eu e você, enquanto cidadãos deste mundo, a gente deve viver a nossa cidadania terrena de maneira responsável, cumprindo os nossos deveres e também exercendo os nossos direitos. Mas nós não precisamos ter medo do cenário em que o mundo se encontra. Os homens podem parecer poderosos, mas quem continua no controle é Deus. É Deus. Diga para o seu vizinho de culto aí: não tenha medo de nada. Não tenha medo. As coisas não estão boas e pode ser que elas piorem. Se isso acontecer, Deus nos dará direção sempre. Deus nos dará força constantemente. E Deus estará conosco. Sempre, sempre e sempre. Então não tenha medo do cenário do mundo. Segunda coisa, não desista da sua história pessoal. Não desista da sua história pessoal. A sua vida, a vida de cada um de nós, ela tem um valor inestimável diante de Deus. E Deus está interessado na nossa história. Deus está interessado em estar presente na nossa história. E eu digo mais, Deus tem uma história linda escrita para cada um de nós. E tudo que temos é descobrir que história é essa para a gente viver essa história. Mesmo quando você não entende, Deus continua trabalhando. Deus continua trabalhando. Terceiro, não perca Jesus de vista. Ele não deve ocupar apenas um espaço na nossa vida. Ele deve estar no centro. Jesus. Jesus deve estar no centro. A nossa vida deve girar em torno dele. Tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, tudo que a gente experimenta nessa terra, a nível de vida familiar, carreira profissional, trabalho, relacionamentos, amizades, a nossa convivência, tudo isso deve girar em torno da pessoa de Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro. Eu gostaria de, nesta noite, convidar os irmãos a terminarmos este culto de uma maneira muito solene. Muitas vezes nós terminamos cantando, dando brados de vitória, júbilos de alegria. Eu gostaria de, nesta noite, de forma assim, bem solene, que nós tivéssemos alguns segundos para cada um pensar e avaliar na sua história pessoal qual tem sido o lugar de Jesus. Que lugar Jesus tem ocupado na minha vida, na minha história? E nós vamos ter alguns segundos para a gente, cada um, pensar a respeito de si mesmo. Como estamos diante desse
Deus que é o Senhor da história, que não apenas está governando sobre o universo, mas Ele deseja também governar o nosso coração, governar a nossa vida, dirigir os nossos passos, e foi para isso que Ele enviou Jesus a este mundo. Queria convidar todos a curvarmos a nossa cabeça e que pudéssemos estar pensando por alguns instantes, cada um pensando acerca de si, que lugar Jesus está ocupando na minha vida? Senhor, nesta noite nós te adoramos, Senhor, porque Tu és o Deus que criou todas as coisas. Tu és o Pai perfeito que cuida dos seus filhos e o Deus Todo-Poderoso para quem nada ou coisa alguma é impossível. E nós te adoramos. Hoje nós reconhecemos também que Tu és o Senhor da história. O Senhor governa sobre as nações, o Senhor governa sobre os acontecimentos, o Senhor governa sobre as circunstâncias da nossa vida. Quando não entendemos o caminho, ajuda-nos a confiar em Ti. Quando a resposta demora, ajuda-nos a esperar em Ti. Quando o futuro parece incerto, ajuda-nos a lembrar que o futuro já está em Tuas mãos. E acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a manter Jesus no centro da nossa história. Porque Ele é o centro da redenção. Ele é o centro da esperança. Ele é o centro de tudo, Ele é a razão da nossa vida. Então, Senhor, guia os nossos passos, governa o nosso coração. E que Jesus seja então o Rei dos Reis na nossa vida. Que Ele possa, ó Deus, presidir a nossa vida. Que Ele possa nos dar a direção sempre que precisarmos. E que a presença de Jesus também traga o consolo e o conforto que nós tantas vezes necessitamos. Ó Senhor da história, eu quero nesta noite suplicar ao Senhor pela vida de cada um de nós que estamos aqui na Tua casa. Nós queremos Te conhecer mais, Senhor. Nós conhecemos pouco, Senhor, mas queremos aprofundar nesse conhecimento da Tua pessoa, porque sem Ti nada somos. Sem Ti, ó Deus, nós não podemos dar um passo sequer, mas com o Senhor nós vamos vivendo, rompendo em fé, nós vamos vivendo sendo mais que vencedores, não pela nossa força, pelo nosso mérito, mas por causa de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Senhor, muito obrigado nesta noite,
porque o Senhor nos traz verdades profundas através da Tua palavra, e que tenhamos sempre um desejo de conhecer mais ao Senhor. Abençoe a vida de cada um de nós que aqui estamos. Talvez nesta noite haja alguém que esteja, ó Deus, fazendo a oração mais importante de hoje, para que Jesus ocupe o trono da sua vida novamente. E se tem alguém fazendo essa oração, que o Senhor possa atender. Nos dê, Senhor, uma boa noite, uma semana cheia de paz, e nos ajude a cada dia a vivermos debaixo do Teu senhorio. É a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus assim nos abençoe, meus irmãos, tenhamos uma boa noite, uma boa semana para todos nós e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.